ficar tranquilo, que não vai ser eu que vou ministrar hoje, né? É com muita assim, alegria no meu coração, aquele que no todo o coração da igreja também. Vou convidar, né, esse pastor, esse homem de Deus que nos acompanha, assim como sabemos que a igreja fez 13 anos, está crescendo, e nós estamos também crescendo junto, e esse homem faz parte do nosso crescimento. Por isso é com um grande homem que eu convido o pastor Gilson. Quero aplaudir o Senhor pela vida desse homem, amém, desse pastor poderoso. Aleluia! Glória a Deus! É um pastor que ele tem intimidade, poder falar, chamar de amigo, né? Eu recordo que há uns 3 anos atrás, quando eu fui fazer o primeiro retiro de vida vitoriosa, eu falei assim: Deus, eu não vou para esse retiro não, eu vim para um lugar, passar 3 dias cheio de homem. Quando eu cheguei, eu falei assim: meu Deus, não vou ficar não. Quem me recebeu? O pastor Gilson tinha um bigodão, né, pastor Gilson? Pastor Antônio. Eu falei: como que eu vou embora, como que eu vou fugir aos tamanhos dos outros? E depois, no final, eu não queria vir embora. A atenção foi tão grande, recebi tanto de Deus através desses homens de Deus, que eu não queria nem vir embora. Por isso eu louvo a Deus pela vida desse homem. Igreja, estenda sua mão para cá, vamos orar por isso, pastor. Senhor, querido Deus, eterno Pai, Senhor, somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti porque sabemos que o Senhor tem feito, deu presença em nosso meio. O Senhor tem feito que nós crescemos através de grandes homens como esse, pastor Jesus. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, venha derramar Sua graça 100 vezes mais sobre a vida dele. Pai, que a palavra que vai ser ministrada, Pai, venha alcançar os corações de toda a igreja que contamos, Pai. Possamos continuar crescendo em Deus cada vez mais, Pai. E que tudo que o Senhor almejou, Pai, para essa igreja através desse homem, vai se concretizar em nome de Jesus. Assim nós Te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Obrigado. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Amém. Olha, é um prazer imenso, uma alegria estar aqui com vocês, né? A gente tem assim, um carinho muito grande por vocês aqui. Amém. Pela vida do pastor Júnior, pela vida da pastora Mariana. A gente sempre está aí juntinho no que pode, né? No que dá e no que podemos, né, fazer juntos. E estamos aí nessa missão. E hoje eu fiquei assim muito feliz porque o pastor Júlio me ligou, né, me falando que a igreja está completando o 13º ano de existência. E eu fiquei assim bem feliz porque, queridos, quantos ministérios que começam e não dá continuidade, a igreja para pelo meio do caminho, porque às vezes os obstáculos são tão grandes, né, no reino de Deus, e a igreja não consegue romper aqueles obstáculos, né? E nessa noite eu até vou falar um pouquinho, né, sobre a importância da unidade da igreja, porque do povo de Deus, para poder a igreja sempre se manter uma igreja vencedora que rompa e vence os obstáculos da vida. Queridos, é impressionante, depois, né, da pandemia, o número de igrejas que fecharam, pessoas que não conseguiram mais abrir as portas da igreja. E para a honra e glória do nome de Jesus, estamos aqui de pé, né? Tem uma canção que fala, estamos de pé, né? Eu até esqueci o coro da música, né? Mas fala que estamos de pé. E é a igreja do Senhor Jesus. Olha, irmãos, eu fico assim muito contente porque também desde o início, né, quando a gente começou lá em Magé, com o pastor Ralph, na época, agora o apóstolo, né? E a gente aprendeu tantas coisas dentro do ministério e caminhamos juntos. E foi assim, momentos tão preciosos que não tem como esquecer aqueles momentos. E eu acredito que vocês aqui também têm muito rostinhos novos aqui, né? Mas eu sei que tem pessoas que pegaram a época ainda da tenda aqui, né? Quantos foram da época da tenda aqui? Oh, glória, né?
Eu me recordo que nessa época o pastor Ralph falava lá em Magé, ele fazia reunião com a gente, falava assim: Gilson, porque sempre eu, junto com o pastor Antônio, dentro da comunidade, ajudando o pastor Antônio nos projetos que ele fazia, e a gente, às vezes, ia na época da edificação do projeto, a gente está sempre junto para dar o pontapé inicial ali na base da igreja, no gabarito que é feito na construção. Então, sempre as pessoas nos procuram. E eu me recordo que o pastor Ralph, nessa época, ele conversava com a gente, falava assim: poxa, lá em Cabo Frio, estou tendo uma dificuldade, na igreja está tendo uma dificuldade com o vento, porque o vento sopra muito lá, a tenda rasga e está complicado. Mas Deus ele é Deus, né? Deus ele é tremendo, né? E o tempo foi se passando, vocês venderam a tenda, começaram a construir as paredes aqui, e eu me recordo quando eu vim aqui, né, as paredes, né, eu e o pastor Antônio para ver a estrutura das colunas, e para dar um aval se poderia colocar uma estrutura, qual a estrutura metálica que poderia colocar aqui em cima. E eu fiquei assim, poxa, maravilhado com o que Deus estava fazendo pelo tamanho da igreja que vocês construíram. E o pastor Antônio, a gente trouxe um rapaz de Magé, que fez o telhado da nossa igreja lá em Magé, e ele veio aqui e colocou o telhado aqui para vocês. Eu falei assim: poxa, que bênção, a igreja agora do Jardim não tem mais aquele problema do vento carregar, e agora vai de vento em popa, né? Na obra de Deus, não o vento que sopra, que leva a tenda. Mas, amados, é muito precioso, né? Aproveitando esse tempo, né, que eu estou falando aqui sobre essa questão de construção, né, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você. Quantos aqui gostam de trabalhar para Jesus? Amém. Ah, meu amado, não tem preço. Não tem preço. Você trabalhar para Jesus não tem preço que pague. Eu me recordo que quando a gente começou lá em Magé, assim, foi algo assim tremendo, e a gente lutou tanto pelaquela igreja de Magé, que momentos tão difíceis que a igreja passou ali, mas a gente ali juntinho, trabalhando junto com a nossa liderança, e hoje a gente vê aquele prédio que está sendo construído lá em Magé, e a gente vê a igreja que a gente começou, a igreja ficou pequena, e 3 cultos não dava mais, aí eu já estava ficando desesperado, e aquela alegria dentro de mim, dentro do pastor Ralph na época, o apóstolo Ralph, e a gente ali juntos, e assim, tem um desafio pela frente, não tem jeito, porque, queridos, quando você ama o reino de Deus, Deus vai abrindo assim um leque na sua frente, vai te mostrando um horizonte das coisas que Ele tem para fazer e construir e realizar. E para o Senhor realizar essas coisas, Ele precisa de você aqui na terra. Na verdade, muitas das vezes a gente pensa assim: Deus não depende do homem para fazer a obra. Mas, querido, eu quero falar para você, Ele poderia, sim, pode, mas olha, Ele quer te usar. Deus deixou a missão nas nossas mãos. Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele falou para os apóstolos ali: olha, deixarei contigo o Consolador, que é o meu Espírito Santo, que vão acompanhar vocês. E a obra não pode parar, queridos. A obra não pode parar. Então é impressionante. Trabalhar no reino de Deus não tem coisa tão preciosa como trabalhar no reino de Deus. E eu estava até falando para o Wellington ali fora, né, eu quero aqui apresentar a vocês um amigo lá da nossa igreja, lá, o irmão Wellington, está aqui com a gente, tá? O Wellington chegou na igreja já fazendo uma diferença, tem uns 2 anos que você está aqui com a gente, Wellington. Vamos fazer uns 2 anos, né? O Wellington veio de Nova Iguaçu, de uma igreja batista, Wellington. Da igreja batista lá de Nova Iguaçu, onde o pai dele é pastor, né? Seu pai é pastor lá. E o Wellington está aqui com a gente. Conhecemos a família de Wellington através de um amor em ação. Amém. Fomos atrás do filho dele, chegamos lá, alcançamos pai, mãe, irmã, e foi tudo.
Deus fez uma obra linda naquele amor em ação. E o Wellington está aí com a gente, somando. Pessoa que está junto ao tempo todo, quando a gente precisa. O Wellington está lá, a Amanda, né? Tivemos agora um retiro de vida vitoriosa. A Amanda estava lá trabalhando lá já no retiro. Passou pelo retiro e já estava trabalhando. Então isso é tremendo. Queridos, mas vamos lá, né? Apesar que a gente está com um tempo aqui legal, eu posso ir até meia-noite ou também? Ah, tá. Pensei que você falou assim, 5 minutos. Aí eu falei assim, vai dar. Ah, queridos, então. E eu quero aproveitar, sabe, trazer assim aquilo que Deus colocou no meu coração, aproveitando esse tempo aqui com vocês, de falar sobre uma visão aberta para entender aquilo que Deus tem para fazer, né, dentro do teu reino, uma visão de compreender as coisas de Deus, de trabalhar juntos, de botar a mão no arado. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no 2 Reis, livro de 2 Reis, uma passagem muito conhecida, 2 Reis 6, versículo 1. Essa passagem era muito conhecida, né? Mas essa passagem, quando o pastor Júlio me falou, né, dos 13º ano da igreja, eu falei assim, gente, aí eu lendo a Bíblia, aí eu falei assim, olha, como é impressionante a pessoa que tem o prazer de ver as coisas de Deus acontecendo e a obra de Deus crescendo, né? Então nós vamos ler aqui alguns versículos aqui, 2 Reis 6, 1. Diz assim: disseram os discípulos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. E disse o servente: ireis com os teus servos? E ele tornou: eu irei. E ele foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram madeiras. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostra-me. E ele: mostra-me o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendo ele a mão e o tomou. Só até aí, queridos. Queridos, podemos ver aqui nessa passagem aqueles homens que estavam ali junto com o profeta, né? O homem de Deus, Eliseu. Podemos olhar ali pessoas que estavam ao lado dele com grande disposição, pessoas que jamais ia deixar aquele momento passar sem ter uma visão do que estava acontecendo naquele momento ao redor deles. Sabe o que me chama a atenção é que quando esses homens, né, os profetas, eles vão até Eliseu e comunicam a situação que estava acontecendo. Eliseu, ele poderia ter falado para aqueles homens: olha, realmente aqui não dá mais, o lugar é estreito, a gente precisa arrumar um outro lugar. Mas não precisou nem do Eliseu falar isso, porque os profetas, aqueles homens que estavam ali, eles estavam ligados no que estava acontecendo. Tudo que estava ao redor daqueles homens, eles estavam ligados, e eles prestaram atenção que naquele momento o reino de Deus precisava de mudar de estado, precisava de algo acontecer naquele lugar. E quando esse homem, ele
vai até Eliseu, que ele comunica essa situação a Eliseu, imediatamente Eliseu concorda com eles. Por que Eliseu concordou, queridos? Porque não dava mais para eles se reunirem naquele lugar. Precisava ser construir um local maior, precisava ser construído algo onde eles pudessem ficar bem mais à vontade. Queridos, é difícil quando você está num lugar que é apertado demais, um lugar onde você não tem mais aquele ambiente onde você possa ficar bem tranquilo, né, cultuando ao Senhor, e você está ali naquele desespero, pessoas empurrando um ao outro, e de repente você fala assim: meu Deus, isso aqui não está dando mais, que calor está isso aqui, o que aconteceu? A igreja está crescendo, a gente precisa fazer alguma coisa. E o impressionante, queridos, é que aqueles homens, não havia nenhum, no coração daqueles homens, não havia nenhuma arrogância, porque eles poderiam falar assim: ah não, eu vou lá, vou cortar umas madeiras e vou começar a estender essa tenda, eu vou fazer algo aqui por mim mesmo, ou até vou juntar aqui uns 2, 3 aqui e vou fazer isso. Não precisa comunicar o profeta. Queridos, só aqui, você lendo essa passagem, você vai perceber que é importante um homem de Deus junto da gente. Fala para o seu irmão aí, é importante, fala, ter o profeta com a gente. Queridos, o pastor Júlio falou comigo assim: pastor Gilson, nós estamos falando sobre fé, nós estamos falando de algo que motive cada vez mais a nossa, nos leve a cada dia mais a exercitar a nossa fé, para que a obra dê continuidade. Então, amados, é impressionante a atitude desses homens de querer ter um homem de Deus ao teu lado, de querer ter a pessoa que pudesse olhar e falar assim dentro de uma determinada situação e resolver aquela situação. Os profetas, queridos, eram homens que eram capazes de fazer qualquer coisa ali, porque os caras eram os discípulos, na verdade os discípulos, do profeta, eles eram pessoas que tinham disposição para o trabalho. Se você analisar tempos atrás, aqui vocês estavam fazendo mutirões, ainda faz até hoje, a importância da unidade dentro dessa questão dos mutirões, do trabalho no reino de Deus, a importância de você poder somar, cooperar com alguma coisa que está sendo feita na obra de Deus. Queridos, eu estava lá em Irajá ontem, na mentoria, e a pastora Érica, ela estava falando, dando testemunho do que aconteceu aqui no evento de mulheres. Queridos, para fazer um evento desse, precisa ter muito trabalho, algumas coisas têm que acontecer, e para que essas coisas aconteçam, é preciso ter gente que tenha visão de entender o que pode ser feito aqui dentro da igreja, o que o Senhor quer fazer. E para isso vocês vão juntando as ideias, junto com a sua liderança, junto, aqui no caso foi o evento das mulheres, junto com a pastora Mariana. E isso é impressionante, porque a sua ideia vai chegar até ela, e ela vai chegar e vai falar assim: opa, nós podemos pegar isso aqui, vai somar aqui. Nós podemos fazer assim, sim, legal. Olha, se não der, mas nós vamos fazer. Então, as ideias são trabalhadas, e isso faz com que o reino de Deus, ele cresça. Isso faz com que o reino de Deus, ele venha somar em outras vidas. Então, é impressionante, querido, quando você está junto com a sua liderança, quando você puxa a sua liderança para perto de você.
Eu me recordo que uma vez, em Magé, eu trabalhava no meu serviço secular, eu não trabalhava para a igreja com tempo integral, e eu não sabia de nada de serviço burocrático dentro da igreja. Sabe, eu estava acostumado a pegar, era saco de cimento, era saco de argamassa. Eu estava acostumado, era pegar o projeto e botar na mesa e dar as dicas para as pessoas. Olha, aqui tem um pilar, você vai colocar um pilar ali, esse fica aqui. Então, vamos montar o gabarito. Eu estava acostumado com isso. Eu não entendia nada de papel, de documento de igreja. Mas quando a missão veio na minha mão, que o apóstolo Ralph, hoje, ele me chamou para trabalhar tempo integral na igreja, eu comecei a falar assim para comigo, eu falei assim, pastor, eu só preciso de 2 meses para me organizar as questões dentro da obra, porque eu estava fazendo uma obra muito grande e eu precisava de entregar aquele projeto que pelo menos a gente tinha dado início, faltava muita coisa para mim começar a trabalhar no reino de Deus. Queridos, quando eu cheguei no reino de Deus, quando eu cheguei na igreja, a minha esposa já estava lá, e tinha uma pessoa que trabalhava com o pastor Ralph na época, o apóstolo Ralph, e essa pessoa saiu da igreja. E o apóstolo Ralph ficou louco, com muitas coisas para ser feitas, a minha esposa não poderia fazer. E quando eu chego lá, e comecei, e eu pensei assim, gente, eu nunca trabalhei do lado da minha esposa, eu já vivo do lado dela durante a noite, às vezes o dia. Agora trabalhar junto e à noite, isso vai dar ruim, isso não vai prestar não. Mas eu não sabia o quanto Deus estava preparando algo precioso para mim e a minha esposa junto. Nos primeiros dias que a gente começou a trabalhar junto, começou a aparecer casais na igreja precisando de aconselhamento. Aí eu falei assim, uau, agora eu estou entendendo porque é preciso de um casal de pastor no ministério. Porque não tem essa de um homem ficar conversando com mulher e mulher conversando com um homem sozinho no escritório não, querido. São 37 anos que eu estou no reino de Deus, 33 anos servindo ao Senhor, Tal Lucas aí que veio lá de Magé, Lucas? Lucas trabalhou com a gente lá um tempo no projeto lá, e eu ali, trabalhando com a Simone, minha cunhada, e a Débora, mas aqui sempre dando aquele testemunho de grande homem de Deus, e que Deus poderia fazer grandes coisas na vida daquelas meninas. Então, queridos, quando eu chego naquele lugar, o pastor Ralph me fala assim, Gilson, tem uma missão aqui. Aí eu falei assim, o que é? Tem que ver o que a gente pode fazer com esses papéis dos impostos aqui. Imposto atrasado da igreja, que o rapaz que estava lá não conseguia resolver as coisas, e aquilo foi me dando um desespero por dentro, que eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E agora? Quando eu fui ver, queridos, a gente estava em 2011, eu tinha iniciado essa obra em 2011, eu fui trabalhar na igreja. A igreja estava devendo quase 13 mil reais só de impostos à prefeitura de Marília. E eu falei assim, Jesus, que isso? Como que vai ser isso? E eu comecei a trabalhar em cima daquelas papeladas. Eu falei assim, meu Deus, eu estou acostumado a fazer cálculos. Aqui, tanto disso, tanto daquilo, vai pegar isso, aquilo. Agora eu tenho que... Vou para a prefeitura. Chegava lá no setor de esqueci até o nome do setor que é o... Ai, meu filho foi até trabalhar lá, o Águila, depois. Ministério da Fazenda. E ele lá no Ministério da Fazenda lá e tal, eu pegava a informação, quando chegava na igreja esquecia tudo, falei, meu Deus, voltava eu de novo. Fiquei 2 meses, querido, correndo atrás. Mas olha, peguei documento do pastor Ralph, peguei documento da apóstola Lisa, mas eu consegui dar uma volta na situação que eu não aceitava, porque a igreja era isenta de impostos. Você não pode aceitar o que o inimigo ele vem propondo para você. E eu falei assim, não, nós não vamos pagar isso não. E o pastor Ralph tinha falado para mim assim, Gilson, parcela isso em 3 vezes para mim. E ele não gosta de fazer nada parcelado. Eu estou falando isso aqui até, ele não gosta, o pastor Ralph tem isso com ele. Mas a dívida era tão alta que não tinha como a gente pagar.
Queridos, juntamos todos aqueles documentos e partimos. A dívida já estava na dívida ativa, já estava no fórum da cidade. Eu falei, meu Deus, isso vai dar ruim. Mas quando a gente conseguiu, a prefeitura puxou a dívida de volta para o setor, né, da fazenda, e eu fiquei só esperando o processo. Olha, foi 2 meses eu indo lá na prefeitura e depois fiquei esperando que o processo me saia. Aí quando chegou a carta, a menina falou para mim assim, eu fiz uma amizade com a menina da secretaria da fazenda, ela falou assim, pastor, pode vir aqui que está liberado. E quando eu chego lá naquele momento, eu chego e está lá aquelas folhas dos impostos que tinha que ser pago. Aí eu olhando, dando uma olhada, só veio a taxa de iluminação e a taxa de lixo, que era a limpeza urbana. Enquanto eu fui vendo aquilo, meu coração foi se alegrando. Eu falei, opa, eu estou dando certo dentro disso aqui, a coisa está funcionando. Quando eu somei aquilo tudo, deu R$1.300 para pagar todos os impostos. Aí eu falei com o pastor, aí eu peguei o telefone, liguei para o pastor Ralf, falei, pastor Ralf, tem uma notícia boa aqui para o senhor. Ele falou assim, o que foi? Pastor, eu consegui mudar esse quadro lá dentro da prefeitura. Ele falou assim, o que houve? Eu falei assim, os impostos, pastor, o senhor só vai pagar apenas 1.300 e poucos. Ele, paga isso agora. Vai lá agora. Eu paguei o dinheiro, fui lá e paguei, resolvi a situação. Ele disse, Gilson, o que aconteceu? Eu comecei a contar a história. Mas foram 2 meses, querido, de luta. Então, quando você coloca no teu coração que você pode fazer algo para o reino, e você se dispõe a fazer aquilo ali, se disponibiliza, Deus vai te usar dentro daquilo que você é capaz de fazer. Aquilo que Deus colocou em suas mãos como uma missão, aquilo que você sabe fazer, querido, vai e faça. Eu não tenho muito essa mania de estar assim dentro da igreja, ministro muito, mas eu gosto de atuar muito dentro da área, dentro da construção e projeto da igreja, que eu me perco dentro dessas questões. Então, isso para mim é um prazer, e todos os projetos que o pastor Antônio fez das igrejas, eu estava junto com ele, eu queria estar junto. Esse homem de Deus, eu quero aproveitar, eu quero estar junto com ele. Por fim, o último que ele fez agora foi em Macapá. Aí ele falou, pastor, vamos lá? Eu falei, puxa, rapaz, bem que eu queria ir, mas estava meio salgada a passagem. Eu falei assim, não vai dar não, mano. Então, a gente foi em vários lugares para poder dar pontapé inicial nas obras de Deus. Então, queridos, estar aqui hoje com vocês, vendo essa atitude de vocês rompendo, vencendo, isso para mim é um motivo de muita alegria, porque, querido, eu vi da onde essa igreja surgiu. A inauguração do projeto da igreja do Jardim Esperança era lá no Porto do Carmo. Eu fui lá, eu estava lá naquele dia da inauguração, aonde era uma loja de móveis, sei lá, agora não sei se é uma academia, não sei. Eu estava lá no projeto, e de lá conquistaram essa terra aqui, e está aqui sendo feita uma obra linda. Vocês estão com um prédio aqui, eu entrei naquele banheiro ali e falei assim, rapaz, isso está igual banheiro de shopping, meu irmão. Eu falei, Jesus, glória a Deus. Entrei lá, fiquei até mentidinho, falei assim, fiquei até mais bonito naquele banheiro ali. Falei, Senhor, da onde vem isso, querido? É Deus. É Deus que faz. Eu me recordo, querido, que lá em Magé, quando a gente lançou a mão na obra de Magé, quando o pastor Ralf falou assim, Gilson, nós vamos fazer um prédio de 1.200 metros quadrados. Meu irmão, pensa, 1.200 metros quadrados. Eu acredito que essa obra aqui deve ter o quê? Uns 300 e poucos metros quadrados. Ele estava falando de 1.200 metros quadrados. Aquilo me deixou maluco, porque na hora que o pastor Antônio fez o projeto, que eu abri aquela planta, que eu vi aquele montaréu de sapatas, se eu não me falha a memória, 71 sapatas de 1,20 m cada um. 71 sapatas de 1,20 m cada um. Eu fiquei louco,
Eu falei, como que eu vou marcar esse prédio? Aí eu chamei o pedreiro, muito legal, que é o Sérgio. Vamos para lá, Sérgio. Dividi o terreno em dois. Peguei o terreno, cortei no meio 25 por 25, depois joguei mais 25, foi 50 metros. Fizemos o gabarito, fizemos os quadros. Falei, Sérgio, mete bronca. Daqui a pouco o cara vai vir com a estrutura metálica, vai jogar em cima dessas sapatas aí. Glória a Deus e vamos que vamos. Querido, está lá o prédio de pé. Da onde vem esses recursos? Eu me recordo que cada centavo era envolvido naquela obra, cada coisa, cada detalhe, queridos, tão interessante que aconteceu ali, que Deus ele vai fazendo algo extraordinário. Aleluia. Porque quando os homens de Deus, quando eu falo homem, a espada de Deus ela é a palavra de Deus ela é espada de dois gumes, ela corta para lá, corta para cá. Então eu estou falando para homem, estou falando para mulher também, está cortando para os dois lados. Então podemos sim juntos fazer a obra de Deus. Então, quando a gente entende aquilo que Deus tem para nossas vidas, você não vai deixar parar aquilo que Deus começou. Muito bem. E quando a igreja ela é construída, aí começa aquele processo de crescimento, né? Na igreja. E dentro desse processo de crescimento, algumas coisas às vezes acontecem que você não espera. E aqueles homens, quando eles saíram, que eles convidaram o profeta, e o profeta ele vai com eles até o Jordão, começam a cortar madeiras, e lá estão eles cortando madeira. Daqui a pouco um deles, é impressionante, querido, que no início do versículo ele fala assim, cada um de nós, fala para o teu irmão assim, cada um de nós. Deixa eu ver aqui onde é que está o versículo. Está aqui, versículo 2. Vamos, pois, ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Então, queridos, impressionante que ele estava envolvendo todos. Ninguém estava de fora. O projeto era para todos. O projeto dessa igreja é para todos nós. O projeto dessa igreja não é para o pastor Júlio, só o homem de Deus e a mulher de Deus que está aqui, a pastora Mariana, não. É para todos nós. Nós estamos debaixo de uma missão e há um processo de crescimento naquilo que Deus tem para fazer. E na época, gente, eu alcancei essa igreja aqui, que a gente sabe desse momento difícil que a igreja passou, tanto Cabo Frio como aqui, né, Jardim Esperança, que muita gente saiu lá de Cabo Frio também. Quando eu cheguei na igreja de Cabo Frio, querido, me deu vontade de chorar. Me deu vontade de chorar. Quando o pastor Ralf pediu para a gente vir para cá ajudar o pastor Kleber, eu falei, gente, o que é isso? Onde está aquela igreja? Você sabe o que é isso, querido? O inimigo, ele tenta de todas as formas cortar o crescimento. Ele tenta, igreja. E quando aqueles homens estão lá naquele momento, trabalhando junto, um deles, o machado escapuliu e caiu na água. Olha o projeto sendo cortado. Olha o projeto daqueles homens sendo interrompido ali no meio. Porque eles já estavam lá e já tinham saído do lugar onde eles estavam e foram até o Jordão, e chegando no Jordão eles começam a cortar. Eles já estavam no meio do negócio, já estavam cortando madeira, já tinham cortado algumas madeiras, quando um deles deixa o machado cair. Agora eu falo com você, pergunta a você, o que aconteceu que esse machado caiu? Pergunta para o seu irmão assim, o que aconteceu que esse machado caiu? Será que ele estava frouxo do carro? Pergunta para ele. Ou será que esse irmão não estava apto para segurar a ferramenta ao ponto de cortar aquela árvore? Porque tem coisas que não cabem a você, cabe ao outro, amado. Porque tem coisas
você, meu irmão, vai lá, o lugar é seu. Queridos, o que a gente vê hoje no reino de Deus, às vezes pessoas em lugares fazendo talvez coisas que não eram para ser feitas. Eu gosto muito de louvor. Estava aqui adorando ali na hora que o Salomão estava cantando aquela canção. Acho que foi a penúltima canção que você cantou, Salomão. A gente estava aqui cantando. Olha, eu estava aqui adorando, pensando. Eu gosto muito de louvor. Meu sonho era ser um baterista. Meu sonho era estar ali dentro, tocando bateria para Jesus. Era meu sonho. Porque antes de eu me converter, eu ia nos bailes e eu ficava de frente para o baterista, bem lá daqueles caras lá que eram os roqueiros da época. E eu ficava de frente, falei assim, rapaz, um dia eu vou trocar essa jossa. Vou trocar esse negócio. Aí, quando eu me converti, eu entrei na aula, mas não saía do tatum. Eu falei, esse negócio não está dando certo não. Tem que usar os dois pés. Aí quando eu bati um pé, esquecia dessa mão. Aí quando eu bati o outro, eu falei, Jesus, é as duas mãos e os dois pés, e você tem que ficar ligado. Que instrumentozinho. E o professor é tatundum. Aí eu, tatundum. Aí eu já estava fazendo com a boca, porque eu não conseguia fazer. Depois de muito tempo, eu consegui tocar uma canção. Aí eu falei, glória a Deus. Mas isso, meu filho vinha crescendo numa velocidade, o Áquila, que com 6 anos de idade, a Áquila já estava tocando bateria. Eu falei assim, tá aí, o negócio não é para mim, é para ele. Deixa eu sair fora disso. Eu falei, Angélica, agora eu tenho que investir na vida desse garoto. E vamos que vamos. Eu comecei. Meus queridos, conheci o Projeto Vida Nova de Irajá. Vocês conhecem essa igreja, Projeto Vida Nova, Cara de Leão? Conheci o baterista, o cara era fera do Projeto Vida Nova. Eu falei assim, meu irmão, você não quer dar aula para o meu filho? Não. Eu falei assim, não, pastor, eu vou lá na igreja, eu sou a sua. Deixar, eu vou lá na igreja e dou aula para ele. Arruma mais uns 2 alunos para mim, porque eu lembro me defendeu do combustível e tal. Eu falei, não, beleza. Arrumei, o cara, quando chegou lá, começou a dar aula para a Áquila. E eu me recordo que tinha uma música, né, que ele passava o exercício e entrava e saía assim para conversar com outro aluno, que ele passou, a Áquila já estava fazendo. Aí eu assim, aí ele ia lá, deixava o garoto aqui, vinha aqui, faz esse aqui então. Aí ele chegava aqui, a Áquila já estava fazendo. Ele ficava doido com a Áquila. E eu me recordo que teve uma canção na época, que era uma batida assim meia complicada, né? Porque ele era apto para aquilo. Então, ele começou a dar aula para a Áquila. Aí surgiu essa canção, na época a canção era tocada em todas as igrejas, e o Áquila lá tocando, o Áquila lá aprendendo com ele. Aí ele foi e falou assim, Áquila, eu vou passar para você uma batida de uma música aqui para você, eu quero que você faça essa batida. Eu falei assim, essa ele não vai conseguir. Lembra daquela música assim? Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Aí quando chegava nessa parte, tinha uma virada na bateria. Tinha um negócio lá que ele foi, passou aquilo para a Áquila e foi para o banheiro. Quando ele entrou dentro do banheiro, o Áquila estava fazendo barulho na bateria. Ele voltou e falou assim, cara, não é possível. Isso, amado, é o talento, é o dom que Deus te deu. E você pode usar aquilo que Deus te deu na obra dele. Eu sou igual o apóstolo Paulo. Você sabe qual era o ofício do apóstolo Paulo? Era de fazer tendas. Paulo, ele era craque em fazer tendas. E eu me recordo que, eu lendo essa passagem de Paulo, eu lembrei de mim, eu falei assim, poxa, eu gosto muito de fazer a obra de Deus na edificação dos prédios. Paulo fazia tenda, eu faço prédio. Glória. E eu me recordo que, até falando de Áquila e Priscila, quando chegou, que Paulo conheceu eles, Paulo puxou eles para trabalhar junto no ministério. Pode pegar essa passagem lá em Coríntios, você vai ver
que Paulo puxa Áquila e Priscila e agora insere Áquila e Priscila dentro do ministério, fazendo a mesma função, construindo tendas. Ele formou o Áquila dentro dessa questão de projetos de fazer as tendas. É impressionante, querido, porque Deus, Ele não quer que a obra dele seja interrompida. E quando esse machado cai na água, querido, o processo ali já estava sendo encerrado. Meu irmão, imagina, a gente passa aqui, né, atravessa aqui esse rio daqui para o lado de lá, naquela ponte ali. Meu irmão, tem dia que você passa ali que aquela água está azulzinha, clarinha. Deixa o machado cair lá dentro para ver se você acha. Imagina na água do Jordão, que eu não me lembro, mas eu creio que a água do Jordão naquela época devia ser uma água muito limpa, porque era onde eles batizavam, aquela coisa toda, era uma água limpa. Mas você, meu irmão, achar um ferro, um machado dentro de um rio, isso é impossível. Isso é impossível. Mas aí está, né, agora o porquê de você não deixar de fora o homem de Deus do projeto da sua vida, daquilo que você sonha para a igreja também do Senhor. Porque muitas das vezes a gente pensa no seguinte: eu por construir muitas coisas, já fiz muitas obras. Quando o pastor Ralph chegou lá embaixo, eu falei assim: não, pastor, isso aqui você deixa comigo, sai fora disso aí. Não, nunca fiz isso. Ele fazia o rascunho e mandava para mim. Pastor Ralph na Suíça, o apóstolo Ralph na Suíça, ele se irmou de fazer um desenho na casa dele, lá em Muri, e ele me manda um desenho no telhado que ele queria. O pastor Ralph inventa um telhado lá um debaixo do outro, e eu olhando pela câmera do celular, e eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? Gilson, você está entendendo? Aí eu falei: tô. Eu falei: se der ruim, o alemão vai ficar bravo comigo, o suíço. Mas ele veio ao Brasil. Quando ele chega do Brasil: Gilson, a gente precisa conversar sobre aquele negócio do telhado. Eu falei: tá jóia, pode deixar, vamos conversar sim, estou esperando o senhor. O apóstolo Ralph chega algumas horas antes dele ir para o aeroporto para embarcar. E ele me pega um papel e começa: risca para lá, risca para cá e tal. Você entendeu, Gilson? Eu quero isso aqui assim, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí eu falei: não, vai lá, vai fazer, mas eu estou aqui. Peguei a coisa. Pegou, pastor Gilson? Peguei. Aí ele: então tá. Aí pegou o carro, meteu o pé para o aeroporto e foi embora. Aí eu falei: agora sim. Agora vamos lá. E parti para lá. E começamos a fazer aquilo que ele sonhava. Queridos, o pastor Ralph nunca chegou lá, mandou eu desmanchar nada. Quando ele chegava lá: Gilson, isso aqui. E eu filmando, fazia e filmava. Dava foto para ele. Porque tem coisas, querido, que está dentro daquilo que você sabe fazer, está dentro da tua alçada, vamos dizer assim. E você precisa pegar isso e trabalhar com muito amor e carinho, porque Deus precisa de você. Se você prestar atenção, como eu já falei, esses discípulos que estavam aqui, falando de discípulos, estou lembrando dos outros, eles estavam dentro da visão de que todos pudessem fazer alguma coisa, poderia fazer alguma coisa para estender aquilo. Queridos, com certeza eles levaram aquelas madeiras, eles transportaram aquelas madeiras e levaram para um lugar aonde eles começaram a construir algo maior para Deus. Sabe, nós não podemos aceitar aquilo que às vezes vem como proposta para nossas vidas, para interromper o processo de Deus na sua vida ministerial, na sua vida espiritual com Deus, porque o Senhor ele tem feito tantas coisas e Ele ainda quer fazer mais ainda. Amém. Aonde vocês chegaram, tudo isso aqui que foi construído, esse prédio aqui atrás, Deus ainda tem mais coisas para fazer. Mas como que Deus vai fazer isso? É com a gente
nos colocando na dispensação de ser usado pelo Espírito. De ser usado, sermos um só no corpo de Cristo, fazendo a obra de Deus. É preciso a gente compreender, né, a posição do seu irmão, compreender aquilo que Deus tem para cada um. Entendeu, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de citar 3 coisas aqui, porque depois você vai compartilhar no seu grupo. Gostaria sim de compartilhar com você. Eles estavam naquele lugar, e aquele lugar ficou estreito. Por que ficou estreito? Porque estava crescendo. Então ficou estreito. E uma dessas 3 coisas que eu queria falar para você é: quando o crescimento chega, o que fazer? Então vamos lá. Primeiro, o crescimento, ele te empurra para uma ação. Querido, não tem como. Quando você está ali envolvido no reino de Deus, e você vê as coisas crescendo de uma tal forma, pegando um volume, e você está sendo empurrado, quando você tem a visão daquilo que pode ser feito, você é empurrado. Eu não sei de que forma, eu não sei para onde Deus vai te empurrar, mas Deus vai te levar para algum lugar. Deus vai mostrar a você o que você tem que fazer. Então, primeiro, o crescimento, ele te empurra para uma ação. Não tem jeito, você não vai ficar parado. E precisamos compreender essas coisas, porque é daí que vem a unidade da igreja. Segundo, quando o crescimento vem, ele sofre oposição. Quando o crescimento vem, querido, ele sofre essa oposição, e dentro dessa oposição você percebe que quando você começa a desenvolver aquilo que Deus tem para você dentro do ministério, aquilo que Deus tem para a tua vida espiritual, e quando você começa junto com o homem de Deus, aqui no caso o pastor Júlio, vocês começam a traçar as coisas de Deus para a obra de Deus aqui, sabe, começa a vir a imposição. Lembra? Quando o machado caiu, isso foi uma imposição contra aquilo que estava sendo feito. Amém? Vocês estão me entendendo, queridos? Quantos estão comigo aqui? Amém? Quando o machado caiu, isso foi uma imposição, porque eles estavam exatamente fazendo o que era bom para o reino de Deus, e agora vem a imposição. A gente precisa ter cuidado com isso. E sabe o que acontece? Né? Vocês estão falando muito de fé. Muito de fé mesmo aqui. O pastor Júlio tem falado aqui sobre fé nesse tempo. E o que acontece, querido? Quando essa oposição vem, e a gente lembra desse machado que caiu, eles lembraram de quem eles tinham levado para essa missão, que foi o homem de Deus. Agora olha o tamanho da fé de Eliseu. Mostra de onde caiu. Querido, isso é impossível. É como eu estava falando, desse rio. Que tamanha fé é essa? Mostra-me. E a pessoa que estava com aquele machado na mão, olha, foi aqui. Ele foi lá, cortou um pau, pela fé, ele corta aquilo ali,
e pega e lança aquela madeira na água e o ferro flutua. Meu irmão, isso é comunhão plena com Deus. Isso é contato legado no céu, assim direto, céu e terra. É um homem que estava envolto das coisas de Deus, e ele só precisou exercitar a fé dele. E tudo que é oposição, quando você exercita a sua fé, você pode derrubar as barreiras que vêm contra você. Aleluia. Lembra lá de Abraão, pela fé? Deus fala com Abraão. Queridos, eu estava analisando na Bíblia. Quando você exercita a sua fé, pela fé você é curado. Pela fé, você pode fazer com que esse monte se transporte. Isso é a Bíblia que diz. Mas muitas das vezes a gente exercitamos, né? Bartimeu, quando estava à beira do caminho, sentado ali cego, aquele homem já não tinha mais o que fazer, mas ele exercitou a fé dele ali. Ele exercitou a fé dele, e quando ele exercita a fé dele ali, Jesus passando, ouve aquele grito e volta e cura Bartimeu da sua cegueira. Foi a fé daquele homem. E todas as vezes que Jesus realizava o milagre, Jesus falava essa palavra: toma o teu leito e anda. Pela fé você foi curado. Pela tua fé você foi curado. Sabe, querido, você tem que usar a tua fé em tudo que você vai fazer. Você tem que exercitar. Eu estava analisando na Bíblia, né? Eu estava aqui analisando, achei 61 versículos que falam sobre fé. Sabe, tudo Deus falando sobre essas questões. Porque é preciso, querido. Esse foi o segundo ponto, não foi? Foi, né? Estava falando. Então, vamos lá para o terceiro. Quando o crescimento chega, ele traz unção profética. E Deus, Ele tem nesses últimos dias levantado os grandes homens de Deus, homens profetas de Deus, para fazer a obra dEle, para profetizar, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas possam ser transformadas pelo poder de Deus. E essa unção está sendo derramada sobre as nossas vidas. Eu já estou chegando no final. Essa unção já está sendo derramada sobre nossas vidas, sobre mim, sobre você. Você precisa a cada dia se levantar e tomar posse dessa questão, de você não entregar os pontos, de você falar assim: não, eu estou junto, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso junto com a minha liderança. E realmente, querido, sempre quando você tiver que fazer alguma coisa, consulte o homem de Deus, consulte o profeta que Deus colocou nesta casa, pergunte a ele. Nunca vá sozinho, nunca tenta nada sozinho, porque muitas das vezes a gente encontra situação que é complicada, situação que o inimigo se levanta para tentar desanimar, tirar a nossa fé, desanimar as nossas vidas diante do Senhor. E para isso, querido, é preciso que você, a gente busque ao Senhor e viva o querer dele em nossas vidas. Não podemos, amigo. Nós estamos num tempo tão difícil, onde as pessoas desanimam das coisas tão fácil. Na época que eu me converti,
Gente, pois se alguém fala uma coisa com a outra pessoa dentro da igreja, não vou voltar mais aqui não. Não falaram comigo na portaria direito. As pessoas estão assim. Eu entrei, ninguém falou comigo, não volto mais aqui. São coisas, querido, que a gente tem enfrentado nesses últimos dias. São coisas que, meu Deus, eu me recordo quando eu me converti, todo mundo quietinho, sentado no banco da igreja. O pastor falava lá, vamos fazer uma oração em silêncio. Vamos fazer uma oração em silêncio. E o diácono, fulano de tal, vai quebrar esse silêncio com uma oração. E a gente ficava todo mundo quietinho no banco sentado. O louvor, a música, o pessoal cantando no altar, você poderia cantar, mas não bate palma não. Sabe? Tempo. Mas eu estava ali. Eu falei, eu quero esse Deus para a minha vida. Eu quero esse Deus para a minha vida. Eu preciso desse Deus na minha vida. Eu não posso deixar de servir esse Senhor. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, talvez você entrou aqui pela primeira ou segunda vez. Sabe que Deus te trouxe num lugar aonde que Ele quer te usar junto com os demais irmãos. E você que está aqui, que está um pouco frio, cansado ou desanimado, eu quero falar para você que, meu irmão, não é a hora de você ficar assim, é levantar a sua cabeça e pegar a sua ferramenta que Deus te deu, que você saiba usar e comece a usar no reino de Deus. Comece a usar no reino de Deus. Tem gente que tem uma habilidade em coisas que você fica surpreso. Como que pode isso? Como que pode? Não se desanime, querido. Não se desanime. Quantos banheiros eu lavei na igreja? Eu lavava com... quantos vasos entupidos eu desentupia. Meu Deus. Jesus, eu estou aqui. Amém. Chegava cedo na igreja para arrumar as cadeirinhas da sala das crianças. As cadeiras, os bancos, as molas, tudo soltando, porque as cadeiras tudo velhas. Logo assim que a gente começou o projeto na comunidade, né? A gente ainda não conhecia ainda, a gente estava conhecendo Irajá. E aquela pobreza, mas a gente estava ali. Eu e a Angélica, a gente saía de casa cedo para limpar as mesas, limpar as cadeiras, tirar a poeira, porque era de um galpão aberto. E a gente vinha mais cedo para limpar as cadeiras e arrumar as cadeiras. Enquanto a Angélica estava arrumando as cadeiras, já estava lá lavando o banheiro. Que prazer. Vamos, Angélica, vamos. Andava meia hora a pé até chegar. Depois o pastor se mudou de casa, a gente teve que ir para um outro lugar onde o pastor morava, porque a gente sempre fazia o culto na varanda da casa dele. Agora a varanda da casa dele acabou, que ele se mudou, tinha uma garagem atrás, nos fundos da casa dele, que ele tinha um cachorro, que a gente tinha que chegar 8 horas da manhã para tirar as fezes do cachorro, arrumar o banco para os irmãos sentar, tentar tirar aquele cheiro da urina do cachorro, aquela coisa horrível, mas a gente estava com o coração aberto. Fazer a obra de Deus é muito bom. Nunca desista. O que você estiver passando, o que for vir contra você, nunca desista de fazer a obra de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai sempre usar o profeta que está do teu lado para te ajudar, te dar palavra de ânimo. Não desista. Não desista. Porque o que forja a gente, um homem de caráter, um homem de Deus, uma mulher de Deus de caráter,
é aquilo que você é aquilo que você faz. Ontem eu vinha do Rio, conversando com a minha esposa, falei: esposa, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão. E alguma coisa, você sabe por quê? Porque eu não quero estar lá na igreja de fachada, não. E eu sei que você também não, e a gente conversando, aquela conversa boa de casal, né? Lá do Rio e até aqui. Sabe por quê, querido? Porque quando você zela pelas coisas de Deus, Deus vai cuidar das coisas suas. Aleluia! Deus vai cuidar de você. Amém. Não se preocupe. Não se preocupe. Agora aprenda a somar com o teu irmão. Aprenda a viver com o teu irmão junto no reino de Deus. Feche os teus olhos, querido. Talvez, dentro dessa caminhada no teu ministério, algum momento da tua vida, a ferramenta caiu. E você sabe que ferramenta é essa? Ferramenta espiritual, aquilo que Deus colocou para você. Você sabe aquilo que pode estar te limitando. Você sabe aquilo que pode te distanciar do reino de Deus. E nessa noite, querido, eu quero falar para você: levante sua cabeça e diante de Deus, Senhor, aonde caiu? Aonde eu deixei cair, Senhor? Aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer, Senhor. Eu quero dar continuidade com o profeta desta casa. Eu preciso dar continuidade. Querido, exercita a tua fé. Exercita a tua fé nessa hora, num momento tão difícil. Quando aquele machado caiu, o profeta exercitou a fé dele, foi lá e lançou uma madeira, e aquele ferro flutuou. Deus pode fazer flutuar o teu ministério, a ferramenta que você deixou flutuar nesta noite. Eu não sei, querido, mas você sabe aquilo que escapuliu pela tua mão, e você tem noção disso. E Deus nessa noite quer fazer flutuar de novo, e fazer com que você estenda as tuas mãos e toma de volta. Ah, meus queridos, Deus, Ele é lindo demais, Ele é precioso demais. Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com a tua vida, Ele se preocupa com a tua casa, Ele se preocupa sim com os teus filhos. Eu gostaria sim que toda a igreja viesse aqui à frente. Eu estou aqui já, eu estou aqui. Você sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente é perfeito, que a gente não vai deixar no momento cair alguma coisa que vem à nossa mão a fazer. Queridos, eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. O que caiu, o que você deixou escapulir pelas tuas mãos, eu quero de volta aquela habilidade que o Senhor me deu para fazer algo na tua casa. Senhor, eu preciso de fazer isso. É a fé, é o amor, é o carinho. O que foi que você perdeu com os irmãos? Vamos tirar isso do fundo do rio e vamos declarar: Senhor, agora nós vamos trazer para a superfície, porque nós vamos exercitar a nossa fé. E eu verei, queridos, muitos pais. Hoje eu tenho conversado com muitos pais, porque os pais estão na igreja, mas os filhos estão fora. O que Ele deixou cair nas suas mãos, que os filhos estão distantes, querido. Que dificuldade é essa? Quanta dificuldade dentro de relacionamentos, queridos, que a gente tem enfrentado nesses dias. Aonde o esposo ou a esposa deixou escapulir alguma coisa e está difícil. Ah, querido, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, vai fazer flutuar isso.
e você vai ter diante do Senhor uma comunhão perfeita com a tua casa, com a tua esposa e teus filhos. Vai orando, querido, vai orando. Isso, querido, vai orando, vai declarando isso diante do Senhor. Vai declarando a tua vida. Fala, Senhor, eu preciso te somar como um profeta desta casa. Usa a minha fé, Jesus, usa a minha fé agora. Oh, necessita a tua fé. Oh, Deus. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Oh, Jesus. Senhor, nesse momento tão precioso aqui diante da tua presença, onde a tua igreja está reunida aqui no teu altar, Jesus. Senhor, a tua igreja está cantando, Senhor, se renda aos teus pés. E Senhor, eu quero declarar sobre a tua igreja nesta noite, Senhor, que a tua mão, Senhor Jesus, entre nessa situação, Pai. Que essa pessoa talvez está vivendo dentro do teu ministério. Ah, Senhor, talvez seja a falta de fé que ela perdeu. Talvez foi o amor. Talvez, Senhor Jesus, foi o prazer pela tua obra. Talvez, Senhor Jesus, foi o esfriamento. Senhor, em nome de Jesus, agora começa a aquecer. Começa a trazer de volta agora no fundo deste rio. Começa a trazer agora. Vai, Senhor Jesus, fazendo um movimento agora nessas águas, Senhor, e começa a mover sobre essas vidas aqui, Senhor. Sim, sim, sim. Vai fazer, sim. Libera, Jesus. Sim, libera agora. Libera essa ferramenta que escapuliu das suas mãos. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para ela. Fala para ela assim, ó. O projeto não vai ser interrompido. O projeto não vai ser interrompido. Querido, sinta a graça de Deus aqui. Agora, como profeta de Deus, estenda as tuas mãos assim, estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos. Agora pega o que você deixou cair, pega. Pega assim, fecha as suas mãos. E fala assim, Senhor, obrigado, eu trago de volta para mim. Agora aplauda ele bem forte, mais forte que você puder. Aplauda ele mais forte que você puder. Essa ferramenta é minha, fala para ele. Essa ferramenta é minha. Essa ferramenta é minha. Oh. Erga as tuas mãos assim. Senhor Deus, Tu é Deus e Pai. Pai, a Tua graça. Oh, eu agradeço a Ti pela Tua graça. A paz que o Senhor Jesus Cristo tem trago, o Teu Filho amado, a nossas vidas, e as doces consolações do Espírito Santo que o Senhor deixou nesta terra, Pai, para nos consolar,